Olha que coisa engraçada que eu andei pensando. Desde que eu assisti aquele filme, aquele desenho, Divertidamente, adorei aquele desenho. E tem umas sacadas ótimas. Eu assisto sempre de novo, porque passa 200 vezes, né? Nessa net. Mas ele é muito inteligente. E cada vez que eu assisto, eu tenho mais compreensão, mais compreensão. Enfim. Mas uma coisa que eu sempre fiquei pensando é, pera lá, das 5 emoções que a gente tem, alegria, tristeza, raiva, medo, e eles chamam nojinho, mas eu prefiro aversão, né? Que engloba mais coisas, não só em relação a brócolis. Eu amo brócolis, não sei porque as pessoas não falam de brócolis desse jeito. Adoro brócolis. Mas o nojo, você pode ter nojo de uma coisa pútrida ou, né, nojenta. Mas a aversão envolve também, por exemplo, esse sentimento em relação a pessoas, a situações, né? Mas enfim, essas 5 emoções, só uma, que é a alegria, é positiva, né? Ou todas são positivas. Então, aí os textos filosóficos que a gente lê vão dizer, não, toda emoção é positiva, porque a raiva, ela promove a ação, né? O medo, ele te protege, o nojo ou aversão também te protege de comer uma porcaria ou uma pessoa porcaria, né? E a tristeza faz refletir e tal. E a alegria é sempre colocada assim como um bônus, né? Ah, é para você aproveitar. Mas isso nunca me bateu, eu fiquei encafifada com isso, fiquei pensando sobre tudo isso. E aí essa noite eu tive uma sacada, lógico, né? Com essa quarentena, eu tô cada vez dormindo mais tarde, porque à noite eu tenho sacadas e aí eu sento para escrever, escrever, escrever. E aí me ocorreu o seguinte: não, eu não acho que a gente só tenha como emoção agradável, essa é a palavra, né? As 4 emoções, a raiva, a tristeza, medo e aversão, são emoções agradáveis, ainda que você consiga um resultado positivo disso, tá? Vamos colocar assim. A única emoção agradável é a alegria. Mas aí não, eu pensei em outras emoções que também são agradáveis, mas não são alegria. Veja você. A primeira que me ocorreu é aquela quando a gente vê um gatinho, um cachorrinho, um filhotinho, que você faz, oh, né? E não é alegria. É uma emoção que expande, que traz algo bom, que é toda uma ocitocina liberada no seu organismo. E ela é, eu diria, o inverso da aversão, porque você quer pegar, você quer trazer aquele bichinho. Então ela traz uma atração. Ela é quente e ela é de atração, porque você quer dar beijinho, aconchegar, cuidar, enfim. Outra emoção que também é agradável e ela é quente, de expansão, é quando você, por exemplo, diante de um pôr do sol muito bonito, ou uma flor muito bonita, ou até um quadro, uma pintura, né, muito bonita, que você entra naquela catarse, né? Não é alegria. E também não é o que eu chamo de essa emoção eu chamo de emoção fofura. Porque, olha, veja só que interessante, né? A nossa sociedade, ela é tão apegada à coisa ruim, às negatividades, às tragédias, né? Muito se fala já se falou sobre isso, né? Por que que a gente tem esse encanto de ver um prédio em chamas? Por que que a gente quer ver na reportagem o cara matando o outro? Olha lá quantos tiros ele dá! E os
né, os repórteres, a mídia, né, adora explorar isso. Veja, veja, veja a faca entrando, veja o sangue voando. Adoro, né? Mas o ser humano tem essa atração de quer ver, ele quer ver. Ele quer ver eu pegando em chamas, ele quer ver sangrando. Mas é fruto de uma sociedade negativa. Então veja que interessante, além da gente não reconhecer essas outras emoções, que eu aqui estou muito humildemente, não, né? Mas estou começando a levantar isso, né, que me ocorreu e que eu quero dividir com todo mundo, é que a gente não sabe nem dar nome para as emoções boas, porque a gente nem cultiva as emoções boas. Olha só, pano para manga isso, eu ainda quero escrever sobre isso. Então, a fofura, que eu chamo de fofura, é o... Essa emoção de diante de um quadro muito bonito, de uma cena muito bonita, que eu chamo de beleza, é uma emoção sobre belo, que é aquela coisa, ela cresce, ela brilha dentro de você. E ela não é alegria. Então, veja, é uma emoção. Então, porque a dificuldade de dar nomes é porque a gente não deve confundir sentimento com emoção. O sentimento é algo que eu raciocino em cima. Eu tô falando de algo, eu tô tentando dar um nome para algo que eu não sei nem explicar, por isso que eu tô dando exemplos, né? Outra emoção, que inclusive eu tive essa sacada há muitos anos atrás, eu fui entrar no supermercado, ou eu tava saindo, eu não sei, aquela coisa de você dar a vez, eu tava dirigindo, e a pessoa, eu dei a vez para um carro passar, ou entrar ou sair, não me lembro. E quando a pessoa passou por mim, era uma mulher no volante, ela olhou e sorriu, grata. E aquilo preencheu meu coração. E eu me lembro de até de chegar em casa, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um texto falando sobre isso, sobre o bem que faz a gente fazer o bem. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, que o bem, então eu chamo essa emoção de bem, é o nome que eu dei. Quando a gente faz um bem, é uma via dupla. Não é uma via de mão dupla. Via de mão dupla é uma seta vai, a outra seta volta, certo? Não. O bem é uma via dupla, é uma seta só que aponta tanto para lá quanto para cá. Por quê? Porque a sensação é uma sensação quente também, mas é uma sensação de preenchimento. E mais do que isso, é uma sensação de comunhão. Quando a mulher dentro do carro olhou para mim e sorriu, ela estava se sentindo preenchida, grata, e aquilo eu estava me sentindo preenchida também por ter baixado o anjinho e eu ter resolvido ceder o lugar ao invés de ser egoísta e não, primeiro eu, que é o que mais acontece. E eu me lembro de pensar nisso, se as pessoas soubessem o bem que faz para a gente mesmo fazer o bem, porque todo mundo quer receber uma boa ação, ninguém quer fazer. Experimenta fazer uma boa ação e presta atenção no que você sente, não no que o outro sente, porque o outro pode ser grato, o outro pode te xingar. Eu já fiz, por exemplo, uma boa ação na fila do supermercado, e o cara, né, que eu tava com o carrinho cheio, o cara com 2, 3 coisas, e eu falei, o senhor quer passar na minha frente? Ele tava, inclusive, com uma cara feia, assim, amargurada, e eu pensei, acho que esse cara merece uma coisa boa na vida dele. Não custa nada. Sabe quando você... E ele, meu, na hora a cara dele abriu assim, e aquilo me fez um bem, porque eu falei, putz, fiz um bem para uma pessoa que tava precisando. Lógico que homem, quando a mulher faz um gesto de simpatia ou sei lá, né? Já veio querer me cantar, eu já dei um chega pra lá, já fiquei meio puta.
Mas foi até engraçado, porque ele falou assim, ei, o que eu posso fazer pela senhora? E eu disse, o senhor... Eu fechei a cara na hora que eu percebi, né? A segunda intenção. E falei, o senhor faça uma boa ação por um desconhecido? Sem intenção nenhuma ainda, frisei. E espalha essa corrente do bem. Fechei a cara e comecei a pegar minhas compras, e aí ele foi embora meio sem graça, enfim. Mas veja, independente do outro fazer essa comunhão ou não, você, quando faz o bem, você acessa esse outro ser humano. Tem muito a ver com a questão de que não somos, de que somos um, de apesar de sermos emanações de um todo, separadas, na verdade somos todos um. Então eu chamo essa emoção de bem. Você só vai sentir quando você fizer despretensiosamente alguma boa ação. Você vai sentir essa emoção, que não tem nada a ver com a beleza e nem com a fofura e nem com a alegria. E mais uma emoção que tá próxima aí desse do bem é da gratidão. Mas é uma gratidão, não é uma gratidão quando alguém faz algo bom para você, é uma gratidão de quando você olha para sua vida, que todo mundo hoje em dia agora, né, fala sobre gratidão, tem que ser grato, que a gratidão vibra em altas energias, blá blá blá. Mas não é só falar, eu sou grato. Você precisa sentir essa gratidão. A gratidão de tudo que aconteceu na tua vida, inclusive as coisas ruins, que é a mais difícil, mas que a gente deve buscar. Essa emoção, porque é uma emoção, eu não sei nem explicar, porque ela também é expansiva, ela te expande e ela traz uma paz interior. Então, e eu ainda quero pensar, ainda quero elaborar melhor isso, mas olha, tô lançando aqui a primeira ideia para a gente pensar sobre isso até junto. Não são só 5 emoções. E lógico que seria muito injusto 4 emoções ruins e só uma boa. Dentro dessas minhas contas, deu 4, não ruins, não é ruins, é desagradáveis. Porque quando você entra na vibração da gratidão, você percebe que nada é ruim. Inicialmente pode parecer, você pode sentir aquilo ruim, né? É o desagradável. Mas quando você entra na vibração da gratidão, você começa a perceber que tudo que acontece, no final vai ser bom. Eu sei, é difícil. Nem todo dia também eu tô com essa elevação. Mas, cara, é um caminho muito legal para trilhar. De começar a perceber essas coisas, ou seja, perca menos tempo metendo a boca em tudo e em todos. No Facebook, ou na sua vida, ou, né? E começa a olhar mais para dentro, nessas coisas que acontecem aí dentro, e que eu tô dando aqui uns nomes aleatórios, dentro dos exemplos, né, que eu percebi essas outras emoções, e que eu vou chamar de emoções agradáveis. Então ficou 4 desagradáveis: medo, raiva, aversão e tristeza. E agora, né, as contas já deu 5. 5 agradáveis. Melhor, né? Eu tô adorando isso. Eu escrevi essa noite um rabiscado rápido aqui no meu caderninho, meu velho e bom caderninho reciclado, onde eu anoto toda a minha vida. Todas as minhas ideias. E eu quero elaborar isso melhor. Pano pra manga, né? Boas reflexões.